Por que vendas, né? Eu trabalho com vendas desde quando eu me entendo por gente, desde pequenininho eu lembro de mim vendendo e empreendendo já sem saber o que que era empreender. Eu lembro que a minha primeira experiência com venda, eu estava ainda no ensino fundamental, eu estudava ali no Guia Lopes, no finalzinho da Afonso Pena ali, início da Duque de Caxias. E eu lembro que no intervalo tinha uma senhora que chamava Tia Mercedes, e ela vendia geladinho, sacolé, gelinho, não sei como é que você conhece aí. E ela vendia esses geladinhos por 50 centavos, eu lembro na época. E eu via que eu percebi que ela sempre acabava os geladinhos dela. E aí o pessoal ia buscar e ela falava, ó, acabou hoje e tal. E aí tinha muita gente que ficava sem. E aí eu vi uma oportunidade ali, pedi 5 reais emprestado para minha mãe. E aí eu cheguei para tia Mercedes um dia, eu falei assim, tia Mercedes, me dá 10 gelinhos. E ela me vendeu 10 gelinhos e eu fiquei ali esperando, a hora que os dela acabou, eu vendi os meus por R$ 1. Então acho que foi a minha primeira experiência aí de venda ou de empreendedorismo sem saber que estava empreendendo, né? Então, conheço desde pequeno, né, sobre vendas. E nesse meio tempo aí, eu descobri muita coisa, muita coisa. Hoje, se alguém me pergunta o que que você faz, eu falo, eu sou vendedor, eu empreendo. Né? Hoje, além de outros empreendimentos que eu tenho, eu dou treinamento de vendas, eu faço palestras sobre vendas e inteligência emocional, que é mais é o que a gente vai falar hoje aqui, tá? 40 minutos é pouco tempo para eu passar para vocês uma técnica ou ensinar tudo que eu tenho, toda a minha bagagem de vendas para vocês. 40 minutos é quase que 40 minutos numa palestra, num treinamento que eu dou, 40 minutos é o que eu uso para introduzir. É o que eu uso de introdução, né? Para me apresentar e fazer uma introdução nessa área de vendas aí. Mas eu vou trazer para você aqui algo que vai fazer pelo menos você entender que entender o que faz parte da venda, né? Entender que venda não é só técnica e você vai perceber que, na verdade, é muito menos técnica. E eu tenho certeza que se dessa aula aqui de hoje, quando depois sair daqui, você fizer o que a gente falar aqui, provavelmente você vai conseguir vender muito mais, tá? Bom, eu sempre falo o seguinte, tem gente que fala assim, mas eu tenho empresa, eu sou empreendedor, mas eu não gosto de vender. E a primeira coisa que eu quero falar para você, entenda que vendedor é igual empreendedor. Não tem como separar. Não tem como separar empreendedor de venda. Não tem como. Um empreendedor, ele sempre vai ser um vendedor. Eu gosto muito do Flávio Augusto, né, o dono da WhatsApp e de outras empresas, enfim. E ele é bilionário já, mas ele não deixa de vender. Ele não deixa de vender. Em todo lugar que ele vai, ele continua sendo o mesmo vendedor que ele era lá atrás quando ele começou. E o empreendedor, ele é assim, não tem como separar. Eu sempre falo o seguinte, que o seu sucesso, ele está intimamente ligado à sua capacidade de vender. Tá? Então, um empreendedor que ele tem uma capacidade de vender, pode até ser que ele esteja com algum problema na parte de gestão financeira, pode até ser que ele não saiba ali como fazer a parte contábil da sua empresa, pode ser que ele tenha até algum pouco de problema na parte de gestão, mas se ele tem a capacidade de vender, ele vai ter sucesso, porque aí é só ajustar essas outras áreas. Agora, um empreendedor que tem tudo certinho, a sua gestão financeira, gestão de pessoas, contabilidade, tudo certinho, mas a sua capacidade de vender é baixa, vai ser muito difícil dele ter sucesso, tá? Então, o sucesso da sua empresa, o sucesso do seu empreendimento, ele está intimamente ligado à sua capacidade de vender, ok? E é aí onde eu entro. Por quê? Porque venda, ela é 20% técnica de vendas, e 80% inteligência emocional. Tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje. E quem eu sou para poder falar de inteligência emocional, né? Eu já fiz algumas formações na área de inteligência emocional, já fiz 2 formações de coaching em instituições diferentes, sou analista comportamental,
Sou analista de microexpressões também. E recentemente eu estou fazendo uma pós em neurociência para poder juntar toda essa parte de inteligência emocional, neurociência com a venda e o empreendedorismo, tá? E o que eu vim trazer para vocês aqui é justamente essa parte de inteligência emocional. Não é tudo o que o vendedor precisa saber, porque, como eu disse, é pouco tempo. Mas o que eu vim trazer para você digamos assim, é o primeiro passo. É o primeiro passo para você entender como você lidar com as suas emoções na hora de vender, ok? E eu vou começar usando uma frase super conhecida de Einstein, que ele diz: é insano você ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Eu pensei em trazer slides, só que eu gosto que você anote. E se eu trago slides, você vai dar print que eu sei. E eu preciso que você anote, porque quando a gente escreve, a gente grava muito bem, né? Sempre quando eu vou em algum treinamento, alguma palestra, eu falo, olha, escreva. A pessoa, não, eu consigo lembrar, eu tenho uma boa memória. Eu sempre falo, não existe nem a melhor memória do mundo vai ganhar de um papel e caneta, né? Então, escreva. Einstein diz, é insano você ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, para Einstein, para você mudar os seus resultados, você precisa mudar as suas ações. E não está errado isso aí, só que isso é uma meia-verdade. Porque como é que a gente muda alguma ação nossa? Né? Como é que você... eu preciso ter resultados diferentes, então eu preciso mudar a minha ação. Como é que eu faço para mudar? Para ter hábitos diferentes, para ter ações diferentes? Né? Não é simples assim, é só você mudar, né? As nossas PhDs em Harvard, que são as nossas mães, elas falam isso, né? Eu sempre falo, mãe, ela é PhD em Harvard, porque quando você fala assim, mãe, eu não consigo, ela quer que você mude alguma coisa, arruma sua cama ou faça alguma coisa, mãe, eu não consigo, é só mudar, né? Como se fosse simples assim, né? É só mudar. Mas, na verdade, tem muita coisa aí por trás, tá? Antes da gente mudar alguma ação nossa, a gente precisa entender que tudo começa na nossa mente, tá? Então, antes de eu entrar em ação, eu já pensei, né? Antes de eu entrar em ação, aquilo já existiu na minha mente, ok? Então, Platão, ele diz isso, que existe um mundo, né? Quase que um mundo paralelo dentro da nossa mente. E antes de existir no mundo real, isso já existe dentro da nossa mente, tá? Então, tudo começa na mente, através de pensamentos, emoções e sentimentos, tá? Então, escreva isso. Antes de mudar uma ação minha, eu preciso mudar o meu pensamento, as minhas emoções e os meus sentimentos, tá? Porque é aqui dentro que começa. Agora, de novo, eu pergunto, como que eu mudo os meus pensamentos, ou as minhas emoções, ou os meus sentimentos? Para eu entender isso, eu preciso entender como que é feito, né? Como que meus pensamentos, eles acontecem. E os pensamentos, ele acontece através da inteligência. E aí eu pergunto para você, sabe o que é inteligência? Responde no chat aí. O que é inteligência para você? Responde, eu quero a interação de vocês. Responde aí, o que é inteligência? O que você acredita que seja inteligência? Pode escrever no chat aí, enquanto eu for falando aqui. Eu quero ver o que vocês vão escrever sobre isso aí. Mas o nosso pensamento, ele acontece através da inteligência, ok? Tudo acontece ali. O que a gente sente, todas as nossas emoções. E emoção, quando eu falo emoção, emoção é diferente de sentimento, né? Quando eu tenho muita gente que fala o seguinte, eu tô sentindo muita raiva. A raiva não é um sentimento, a raiva ela é uma emoção, certo? Sentimento é o quê? É frio, é calor, é incômodo, é desconforto. Tudo isso aí é sentimento. Agora, emoção, não, emoção, quando a gente está falando de emoção, a gente está falando de amor, a gente está falando de raiva, a gente está falando de um conceito, certo? Ó, tinha algumas pessoas aqui responderam aqui no chat, deixa eu abrir o chat para ver aqui. Cadê? Eu vi aqui, ó, percepção de análise, legal.
Habilidade de raciocinar, aprender, se adaptar e resolver problemas. Muito bem. O Rubens respondeu ali perfeitamente. Eu sempre falo o seguinte, que inteligência é a capacidade do nosso cérebro de fazer associações, ok? Então, quando lá atrás, por exemplo, essa cor aqui do meu microfone, ela é azul. Quando lá atrás me mostraram essa cor e falaram assim, ó, essa cor se chama azul. O meu cérebro, ele captou essa informação. E lá na frente, quando eu olho essa cor, o meu cérebro ele faz essa associação. Tá? Então, inteligência nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de fazer associações. E associações essas que são feitas das informações que nós recebemos, das informações que nós colocamos dentro da nossa mente. Então, preste atenção. Para eu mudar uma ação, para eu ter um resultado diferente, eu preciso mudar a minha mente. E para eu mudar a minha mente, eu preciso da inteligência, que é a capacidade do meu cérebro de fazer associações. Então, para eu mudar a minha mente, eu preciso, então, de outras informações. Porque quando eu mudo a informação que eu estou colocando dentro da minha mente, automaticamente eu mudo também os meus pensamentos, o meu cérebro ele faz essa associação, eu mudo os meus pensamentos, sentimentos, emoções, eu vou mudar as minhas ações. Se eu fizer isso repetidas vezes, isso se torna um hábito, certo? Então, essa ação feita várias vezes se torna um hábito, e aí desse hábito, então, eu vou ter um resultado diferente. Tá? Então, quando Einstein fala que para eu ter resultado diferente eu preciso mudar a minha ação, é muito raso, né? Para eu mudar a ação, eu tenho que então lá atrás e mudar a informação, ou então acrescentar, dar uma nova informação, um novo sentido para aquilo que eu já tinha, que eu já estava acreditando, certo? E isso, todo esse processo, a gente faz quando a gente quer ter comportamentos diferentes. E se você que está aqui, que empreende, que muitas vezes fala assim, eu não gosto de vender, ou vendedor é chato, essas crenças que a gente coloca dentro da nossa mente, a gente precisa mudar esses comportamentos, tá? E como a gente muda? Mudando a informação que a gente coloca dentro da nossa mente, ok? Então, se daqui para frente você já começar a estudar ou procurar coisas, informações que vai fazer você mudar essas crenças que você tem em relação à venda, já vai valer a pena essa aula de hoje, tá? E no final eu vou indicar alguns livros aqui para você começar a estudar para você se aperfeiçoar aí nas vendas e também no empreendedorismo, ok? E quando a gente fala, então, de mudanças de comportamento, a gente pode relacionar isso aí às crenças que nós temos, tá? E o que são crenças? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita que é, né? Como o mundo é ou como as coisas são. Tudo isso é crença, tá? Tem algumas crenças que são crenças de alavanca, que eu chamo que são crenças que vai fazer a gente crescer na vida. E tem crenças que são crenças limitantes, que são crenças que nos limitam, tá? E relacionado à venda, existem várias e várias crenças. E muitas crenças que são colocadas na nossa mente lá quando a gente ainda é pequeno. Sabe quando a gente sai com a nossa mãe ou pai, vai para o shopping, vai para alguma loja, e aí você entra na loja, o vendedor lá de longe vê você e vai se aproximando, e aí a mãe já fala assim, vixe, lá vem aquele vendedor chato. Lá vem o vendedor chato. Aí o vendedor chega e fala, não, eu só estou dando uma olhadinha, né? A gente tem um receio, né? O ser humano, ele já automaticamente, principalmente o brasileiro, ele tem já um preconceito em relação ao vendedor. Então, quando a gente cresce e aí a gente começa a empreender, e para empreender a gente vê que a gente tem que vender, aí essa crença, ela começa ali, então, a entrar em conflito, porque agora eu estou empreendendo, eu preciso vender, só que na minha mente tem uma crença de que vendedor é chato, de que vendedor é uma pessoa inconveniente, e aí eu não quero ser chato, eu não quero ser inconveniente, mas ao mesmo tempo eu tenho que vender, e fica aquela confusão dentro da sua cabeça, e a sua mente, ela fica o tempo todo tentando te sabotar, por conta dessas crenças, tá? E como que a gente muda essas crenças?
mudando as informações que a gente coloca dentro da nossa mente. Eu vou falar aqui de uma crença que praticamente todo vendedor tem, e eu ouço muito falar disso. É o tal do o não eu já tenho. Quem já ouviu falar isso? Todo mundo, né? Ah, não, eu vou hoje eu vou sair para vender e eu vou lá porque o não eu já tenho. Ah, eu vou lá falar com aquela pessoa lá porque o não eu já tenho, então eu vou lá atrás do sim. Essa é uma crença que parece bobinha, mas é uma crença, é uma fala que coloca na nossa mente vários gatilhos, tá? Primeiro gatilho, primeira crença que você coloca na sua mente quando você fala isso, você está ensinando a sua mente de que você é um fracassado, você já tem um não. O não é seu. Ele é seu. Pronto. Ó, eu vou sair para vender hoje, mas o não já é meu, então tá tranquilo. E o que a sua mente faz? A sua mente ela é 100% fiel àquilo que você fala. 100%. As outras pessoas podem até duvidar de você, mas a sua mente nunca. Então, quando você fala o não eu já tenho, a sua mente ela acredita nisso. Então, quando você sai para vender e você recebe alguns nãos, para sua mente está tranquilo. Ele já sabia. Ele já falou que o não era dele. E pior ainda, porque a sua mente ela vai começar a te sabotar para que isso seja verdade. Então, se você, mesmo que você seja um excelente vendedor, mas sabe se comunicar e tudo mais, mas você sempre fala isso, né? Eu vou lá hoje porque o não eu já tenho, o não eu já tenho. Quando você sai de casa, a sua mente ela fica criando em você comportamentos e situações para você perder venda, para isso ser verdade, para você, para aquilo que você falou, não, você não saia como mentiroso, pelo menos para sua mente. Então ele fala, bom, se ele falou que o não ele já tem, que ele está atrás do não, que o não é dele, então peraí, deixa eu criar algumas situações, alguns comportamentos aqui para ele receber não. Depois que recebeu não, aí pronto, fica tranquilo agora, aí agora pode seguir a vida. E isso aí é nítido quando a gente vê em grupos de pessoas que têm esse pensamento, que tem essa negatividade, né, esse pensamento negativo, de pessoas que acordam e falam assim, olha, eu vou atrás dos meus clientes, eu vou atrás do sim, porque hoje eu vou vender. Que é um pensamento diferente. É um pensamento onde eu deixo de lado o pensamento negativo e eu vou sempre olhar para o lado positivo. E essas pessoas, elas não se importam com o não que recebe e não se acomodam também, enquanto não chegar naquele resultado ou naquele objetivo que ela quer. Ok? Existem alguns estudos que essas pessoas que têm crenças relacionadas à venda negativa, como o não eu já tenho e tudo mais, elas são mais acomodadas com o não resultado, ou o insucesso, né? Então, quando elas começam a receber vários nãos e começa a não dar certo, tá tudo bem para ela. Por quê? Porque ela já tinha, vamos dizer assim, né, treinado a mente dela para estar tudo bem. Então, primeira coisa, não tenha pensamentos negativos a respeito da venda. Essa questão de eu vou lá, vou falar que eu já tenho, esqueça isso aí. Você está ensinando a sua mente a sempre olhar pro não, você a querer o não, tá? Só que ao mesmo tempo eu preciso falar para você que o não ele faz parte da vida do vendedor, tá? Não tem como separar o não do vendedor. Eu sempre falo o seguinte: o não para a venda é como a montanha para um alpinista. O alpinista ele tem um objetivo, que é chegar no topo da montanha. Só que a montanha, para o alpinista, não tem como ele tirar a montanha. Não tem como ele pular essa etapa de tirar a montanha e chegar no topo dela. Ele precisa escalar essa montanha. O não para o vendedor é a mesma coisa. Não tem como ele tirar as negatividades, a resposta de não dos clientes. Só que ele precisa escalar esse não. Ele precisa passar por esse processo para ele chegar no topo. Então, a primeira coisa que eu preciso ensinar para você ter sucesso nas suas vendas, principalmente na parte de inteligência emocional, é você lidar com os nãos. Porque você vai receber muitos nãos durante a sua trajetória como vendedor, tá? Então, ao mesmo tempo que você precisa ensinar a sua mente que o não é seu,
né? Ensinar sua mente que você é vitorioso, que você é vencedor, não tem essa história de o não já é meu. Ao mesmo tempo, você tem que entender que o não ele vai fazer parte. Você vai receber o não. Você só não pode se acomodar e falar que está tudo bem com isso, tá? Então, a parte de inteligência emocional do vendedor está em gestão do não. Eu sempre falo isso, gestão do não. O que é fazer a gestão do não? É você entender qual que é a sua taxa de conversão, tá? E o que é a taxa de conversão? Taxa de conversão eu falo por dia ali, vamos supor, eu faço ligações ali, eu falo com 50 clientes por dia, e desses 50 clientes por dia, eu fecho 5 negócios. Eu tenho uma taxa de conversão de 10%, certo? Ou seja, de 50, eu fechei com 5, ok? E 45 pessoas eu não fechei. Eu recebi 45 nãos. Então, eu tenho que entender qual que é a minha taxa de conversão para eu fazer essa gestão. Então, ou seja, quantos nãos eu preciso receber para receber um sim, tá? Isso aí eu faço em todo treinamento que eu dou, toda empresa que eu entro para dar uma mentoria, ou até mesmo com as minhas equipes que eu tenho de venda, eu faço isso. Faz uma gestão, faz essa conta, qual que é essa taxa de conversão? Eu preciso falar com 10 pessoas para fazer uma venda, ok? Então eu preciso receber 9 nãos para receber um sim. E tá tudo bem fazer isso, né? Nossa, mas é muita coisa, eu vou receber 9 negativas para uma positiva? Sim, isso é gestão do não, isso é gestão de venda. É você entender, você colocar número. Eu sempre falo o seguinte, o que não é medido não pode ser melhorado, tá? Então, beleza, eu já entendi qual que é a minha taxa de conversão. É 1 para 10, ou seja, eu tenho que falar com 10 pessoas para fechar uma venda. Então, ok, eu vou receber 9 nãos e tá tudo bem. Eu recebi o primeiro não, ok, bora para o próximo. Eu recebi o segundo, bora para o próximo. Eu tenho que receber 9 nãos para fechar uma venda. Essa é a gestão do não, que eu sempre falo que você, vendedor, precisa ter. Isso é você gerir as suas emoções. Porque se você não tem esse número, tá? Você começa a receber o primeiro não, o segundo não, o terceiro, o quarto, o quinto, e você já começa a ficar desesperado. Fala, peraí, aí, eu não vou vender não? Eu tô só recebendo não, não e não, atrás de não consigo fechar negócio, eu vou no cliente, não dá certo, eu vou no outro, não dá certo, e aí? E você começa a ficar desmotivado, você pode ter certeza que na sexta vez, no sexto cliente que você for falar, você já tá desesperado. E aí toda aquela técnica que você tem, que é os 20% na hora da venda, os gatilhos mentais, as técnicas de persuasão, ela vai ficando cada vez pior, porque você está desesperado para fechar uma venda. Por quê? Porque você já recebeu 5 não, você já está no sexto, e você ainda não sabe que você precisa receber um pouco mais de não ainda para fechar. Então tá tudo bem, entre aspas, né? Você precisa ter essa gestão do não, tá? Quando você faz isso, tá tudo bem. Eu recebi 6 nãos, 7 nãos, tá tudo bem. É 10 para 1, é 10 para 1. Agora, se passar 10, 11, 12, 15 e você ainda não fechou, opa, eu tenho que melhorar então aqui a minha abordagem. Eu preciso melhorar a minha técnica de vendas. Por quê? Porque minha taxa de conversão ela tá diminuindo, ok? Você tendo isso, sabendo a sua taxa de conversão e a gestão do não, aí você pode melhorar. As técnicas de venda, técnicas de persuasão, ela vem para melhorar essa conversão. Se a minha taxa de conversão é 10%, o que eu posso fazer para aumentar para 15%? Certo? Isso é gestão de vendas. Mas Tom, e a técnicas de persuasão, e abordagem, fechamento? Isso faz parte, tá? Isso faz parte e você precisa estudar também. Mas não é aqui que a gente vai ensinar isso. Por quê? Muito pouco tempo. Porque para você aprender, eu sempre falo o seguinte, é uma tríade, né? Conhecimento, treinamento e prática. Ok? Para você ter sucesso é conhecimento, treinamento e prática. E em 40 minutos não dá para a gente fazer tudo isso. Né? Eu te passar a informação, você treinar e praticar. Certo? Então, eu vou deixar alguns livros para você aprender a parte técnica disso. Ok? Mas, aqui, o que eu queria passar para você é que você precisa ter essa noção. Primeiro, quantificar. Primeiro, fazer essa taxa de conversão, colocar números naquilo que você faz para você poder medir, para você poder melhorar. Tá? Então, a gestão do não, ela é importantíssima. A gestão das emoções, ela é importantíssima. Tá? Então, você precisa realmente ter isso aí em mente, ok? Para finalizar,
porque até 8h40, né, Rubim? Então eu tenho mais 10 minutos aí. Eu queria passar para vocês 3 segredos que vai fazer a diferença aí para você na hora de vender ou na hora de você organizar aí a sua gestão, tá? Primeiro dele, o não, como eu já falei, o não faz parte do processo, né? Então, o não, eu sempre falo isso, o não é para o vendedor como a montanha é para o alpinista. Faz parte do processo, tá? Então, ok, tá tudo bem, o não. Segundo segredo, tá? Fazer a gestão do não, como eu te falei. A gestão do não, ela é importantíssima, por quê? Porque sabe quando você, por exemplo, na sua casa, na sua família, quando você chega em casa e a casa ela tá toda desorganizada e você não arruma ela só vai acumulando mais sujeira e mais desorganização, e aí depois, sei lá, de um mês você resolve limpar a sua casa. A sua casa ela vai estar num nível de que você vai ter muito mais trabalho para limpar e deixar ela organizada. A gestão do não é a mesma coisa. Se você demorar muito para fazer isso, a sua mente ela vai criando cada vez mais crença e cada vez mais limitações, e você depois, para limpar a sua mente ou para limpar a sua casa, vai dar muito mais trabalho. Tá? E aí você talvez vai precisar de um profissional, de um psicólogo, ou talvez até mesmo de um psiquiatra, para você se libertar de algumas sujeiras que está lá dentro, para você de novo ter uma mente mais limpa. Então, a gestão do não, quando você faz isso, o mais rápido possível, é muito melhor, tá ok? E o terceiro segredo, para mim, que é o mais importante, tá? A meta, ela não está a meta, ela está no processo e não no resultado, ok? Quando você for traçar uma meta para você, para sua equipe, não coloque a meta no resultado. Ah, olha, esse mês eu preciso vender 50 mil, 100 mil. Ok, é legal colocar esse número, mas a meta não tem que ser ali no resultado. A meta tem que ser no processo. O que eu tenho que fazer para vender 50 mil? Quantos clientes eu tenho que fechar negócio para vender 50 mil? Eu preciso, vamos supor que o seu negócio aí seja um ticket aí médio de R$1.000, para facilitar a conta. E eu quero vender nesse mês 50 mil, então eu preciso vender para 50 clientes. Ok. Essa é a meta. Esse é o objetivo, vender 50 mil, então eu preciso vender para 50 clientes. Qual que é a minha taxa de conversão? 10%? Então, se eu preciso fechar com 50, eu tenho que falar com 500 pessoas. Né? Então, a minha meta está aqui. A minha meta não está lá nos 50 mil. A minha meta está aqui, em falar com 500 pessoas. Ok? Então, 500 pessoas, quantas dá por semana? Quantas pessoas dá por semana? Eu vou fazer essa continha aqui só para vocês verem como isso é legal e funciona no dia a dia de vocês, tá? Se eu preciso falar com 500 pessoas, eu vou dividir por semana. São 4 semanas. Eu preciso falar com 125 pessoas por semana. Ok? 125 pessoas por semana. Eu trabalho, vamos supor, de segunda a sexta. Eu trabalho 5 dias por semana. Então, dividido por 5, eu preciso falar com 25 pessoas por dia. Pronto, tá aí minha meta. Ok, meu objetivo é 50 mil por mês, mas a minha meta está aqui, ó, 25 pessoas por dia. Eu preciso falar. Eu preciso falar 25 pessoas por dia. Se eu falar com 25 pessoas por dia, tendo a minha taxa de conversão de 10%, então eu vou fechar ali com 2 ou 3 pessoas por dia. Ah, Tom, mas ó, eu comecei aqui, meu primeiro dia eu falei com 25, não fechei nenhuma. Ok, é uma média. Lembra que é uma média? Vai ter dia que você vai fechar 2, vai ter dia que você vai fechar 3, vai ter dia que você não vai fechar nenhum, vai ter dia que você vai fechar 10. É assim, é uma média. Mas a meta está no processo e não no resultado. Esse é o terceiro segredo que eu queria apresentar para vocês aqui. E como dica final, nesses últimos 4 minutos aqui, o vendedor ele tem que ter muito claro na sua mente que ele precisa, sim, ter uma boa comunicação. Tá? E o que é comunicação? E eu quero até que você escreva isso. Comunicação, escreve comunicação. O que é comunicação? Para mim, é a junção de 3 palavras. Se você olhar na palavra comunicação, você vai ver, primeiro, a palavra comum. Vai cortando aí, você vai ver, ó, comum. Existe a palavra comum. Depois, ali no meio, você vai ver a palavra única. E no final, você vai ver a palavra ação.
Então, para mim, comunicação é você se tornar comum uma única ação. Isso é comunicação. É você pegar uma ação e tornar ela comum. É você pegar algo difícil e trazer e fazer isso ser comum. Por exemplo, na questão de venda, seja lá o que você vende. Existem muitas pessoas que às vezes não conseguem vender porque não conseguem, com clareza, falar do seu produto, demonstrar seu produto e fazer aquilo ser comum, ou fazer aquilo ser de fácil entendimento. Então, o vendedor ele precisa ter uma boa comunicação, ok? Lembrando da tríade que para você ter sucesso, você precisa ter conhecimento, treinamento e prática, tá? Conhecimento, treinamento e prática. Não adianta só conhecer. Você vai ficar obeso intelectual, você só vai adquirindo conhecimento e não faz nada com isso. Então você conhece, você aprende, você pega todas essas informações que você está aí colocando na sua mente, você treina e você coloca em prática, tá? Uma excelente dica que eu posso te dar aqui é ler um livro, assistir um podcast, assistir um vídeo, assistir uma aula, terminou de ler um capítulo, ou aquela aula, ou seja lá o que for, vai praticar aquilo que você acabou de aprender. Na hora. Porque se você deixar para depois, você não vai fazer, ok? E as dicas de livros que eu falei que eu ia trazer para vocês no final, eu queria indicar 3 livros conceituais e 3 livros de vendas, tá? Eu tenho mais 2 minutinhos para mostrar para vocês. O primeiro livro, que para mim foi o melhor livro que eu já li até hoje, é esse daqui. Tá virado ali, né? Comece pelo porquê. Tá? Não tem problema não. Comece pelo porquê. Se quiser anotar, anota aí os livros, tá? Anota o nome dos livros, porque esses livros aqui vai fazer diferencial para você. Comece pelo porquê. Esse aqui foi o melhor livro que eu já li. Eu acho que é o melhor livro para se começar a ler, para você mudar conceitos. Tem esse outro livro aqui, Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, tá? Especialista em Pessoas. Esse daqui é um outro livro conceitual. E tem esse livro aqui, ó, que chama A Arte de Ler Mentes, tá? A Arte de Ler Mentes. São 3 livros conceituais que vão te ensinar conceitos sobre relacionamento, sobre como lidar com as pessoas e sobre você mesmo, como começar pelo porquê. E 3 livros na área de vendas. O famoso livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse livro aqui, ele tem muito conteúdo aqui sobre vendas e para o empreendedor tem que ler esse livro aqui. O outro clássico que é Quem Vende Enriquece, do Napoleão Hill. É um outro livro que eu acho assim que praticamente todas as técnicas e conhecimento que eu tenho de vendas partiram desse livro aqui, tá? E tem um último livro que se chama Você Nasceu para Vender Muito, é do Hélio Tatsuo, né, brasileiro, um livro muito bom também na área de vendas aí. E essas são minhas indicações de livro.